Decorria o ano 1972, quando Hiládio Clímaco entrou para a Rádio-Televisão Portuguesa, destacando-se para além da locução na apresentação de espetáculos. O mítico apresentador da RTP, uma lenda viva da TV, está incomodado com a reforma, mas ninguém tira o mérito de ter sido um dos mais requisitados. É o verdadeiro aventureiro da RTP, até porque realmente nunca saiu da mesma e isso só por si foi uma aventura de vida. Hiládio Clímaco, obrigado por estar aqui connosco na nossa comunidade portuguesa através da Camões TV, a comunidade que está aqui no Canadá. Obrigado, é um privilégio estar aqui à conversa consigo. Obrigado eu pelo convite e quero começar por dar uma saudação enorme a todos os portugueses que vivem no Canadá e a todos os portugueses que vivem espalhados pelo mundo, de onde a vossa televisão chega. Eu, quando estive aí, nos anos 90, com uma companhia itinerária montada em Lisboa, com o Raul Solnado à frente, o Zé Cabeleira, o Luís Aleluia, a Rita Ribeiro e, pasmem, com a Marisa, com a grande Marisa atual, que na altura fazia umas pontinhas de revista, cantava umas canções ao piano e tinha dúvidas existenciais sobre o que é que iria acontecer no futuro. E aconteceu o melhor. A Marisa é uma das grandes figuras internacionais que nós temos. Portanto, quando eu estive aí, percebi que toda a comunidade portuguesa, todo o Canadá, também tinha uma grande cultura e que era virada para o teatro, para os musicais, para o bailado, para a ópera, coisa que infelizmente em Portugal não existe. O Hiládio começou a fazer rádio. Exatamente, isto coincidiu com a Rádio Graça e com a inscrição do primeiro concurso público que houve para a RTP. E foram as pessoas da Rádio Graça que me inscreveram na RTP, sem eu dar nada por isso. Não, achei piada que me tivessem inscrito, mas a RTP era um sonho impossível de agarrar. Mas pronto, lá fui fazer as provas todas e passei. Fiquei em primeiro lugar e fiquei muito espantado com isso. Como é possível quando recebi a carta que eu tenha sido escolhido. E fui, pronto, entre 600 pessoas, ficámos 24. Dos 24, fizemos um estágio de 6 meses, depois ficámos 12. 6 homens, 6 mulheres. E daí também saiu uma incubadora. Saiu a Maria Elisa, saiu a Maria Elisa, a Maria Margarida, saiu o Rolo Durão, houve uma panóplia de locutores novos que começaram a fazer televisão. O Carlos Coru já lá estava, claro, o Fialho também. Portanto, esta foi realmente o primeiro concurso para novos locutores. E hoje, infelizmente, os meus queridos amigos, colegas de percurso, de aprendizagem destes anos todos, já não estão entre nós, já não estão comigo. De maneira que eu sinto-me um bocadinho agora a navegar num mar completamente solitário. As pessoas da televisão são outras, mudou tudo, os meus amigos foram ficando pelo caminho e pronto, eu estou na reforma, mas sabe muito bem aqui com o nosso amigo interlocutor que me faz estas perguntas porque me fazem recordar. E recordar é bom. Pois, e recordar é sempre muito bom. Se pudesse continuar na televisão, trabalhava sempre. Claro, mas isso é um problema político, é um problema do nosso governo, porque é estranhíssimo como é que uma pessoa que tem aos 70 anos é obrigada a reformar-se. Eu aos 70 anos estava ótimo, tinha um programa que era um programa de entrevistas a pessoas do mundo do espetáculo e da canção e estava perfeitamente absorvido com o meu trabalho. Eu fazia a pesquisa, escrevia os textos, mandava para o Teleponto, que era uma coisa que nós não tínhamos na altura e que dá muito jeito realmente para esta malta nova. O Teleponto era a cabeça. O Teleponto era aqueles papelinhos que eu levava com a minha colega Ana Zanatti, que nós fizemos um par para apresentar o Festival da Canção, levávamos aqueles papéis todos, mas à força de escrever os papéis e de ler e de ensaiar, ficávamos com o texto todo na cabeça. Era como se estivesse no Teleponto, mas era muito doloroso e muito trabalhoso. Agora é chegar ali, ler e está tudo bem. Eu tenho aqui à minha frente, estou a falar convosco e estou a ler o que estou a dizer aqui na Teleponto. E falou da Ana Zanatti, em 76 apresentaram aquele que foi o primeiro evento do Festival da Canção. É verdade. Chamava-se Uma Canção para a Europa.
Era o Carlos do Carmo, foi o escolhido. É fascinante, não é? O Carlos do Carmo cantava as músicas todas. E cantou 12 canções, exatamente. Mas isso foi a primeira apresentação, porque até então, até ao 25 de Abril, a apresentação do Festival da Canção era-nos interdita. Portanto, tínhamos as pessoas que faziam, que já eram os craques da televisão, e era a eles que era dado a possibilidade de apresentarem o Festival da Canção. O Henrique Mendes, o Pedro Motinho, o Artur Agostinho. Portanto, era sempre estas três figuras que apresentavam o Festival da Canção. O Fialho também apresentou, e com as locutoras da casa e com atrizes que convidavam. Eu lembro, por exemplo, da Glória de Matos a apresentar e de outras atrizes na altura. Mas era uma coisa que a nós, que estávamos já a trabalhar na televisão, nos fascinava, era ver as grandes vedetas da casa apresentarem o Festival da Canção, que era realmente o espetáculo dos espetáculos da televisão. Efetivamente, no ano em que disse, eu apresentei com a Ana Zanatti, mas foi no estúdio 1 da RTP, em que nós fizemos várias etapas até sair a canção vencedora. E que foi ganha, claro, era o Carlos do Carmo que cantava às 12. Exato. Jogos Sem Fronteiras é sinónimo de Hilário Clímaco. As palavras são suas. Sim, de facto, eu apresentei os Jogos Sem Fronteiras desde o primeiro, em 79, até ao último. Foram quase 20 e muitos anos, quase 30 anos. Começou em 79, não é? Começou em 79 e acabou em 2004, 2005, uma coisa assim já. Começou logo com o seu grande amigo Fialho Gouveia. Sim, porque os Jogos Sem Fronteiras, e isto é preciso que se diga e fazer justiça ao Fialho Gouveia, foi o Fialho Gouveia que trouxe os Jogos para Portugal. O Fialho Gouveia tinha uma mentalidade de miúdo crescido e deixou-se encantar por aquele programa, que realmente era um programa fantástico, tinha várias vertentes. Tinha a vertente de cultural, tinha a vertente de nós mostrarmos a Europa a toda a gente, de falarmos nos locais em que estavam, dos costumes, dos usos, da gastronomia, e depois tinha a parte competitiva, de competição. Era um programa de entretenimento, mas quase completo. E o Fialho apaixonou-se por isso, andou e conseguiu trazer os jogos para cá. E era, na altura, o diretor de programas, o Carlos Cruz. E o Carlos pensou logo que quem havia de apresentar os Jogos Sem Fronteiras era eu e o Fialho. E foi assim que nós começámos, em 79, na Praça de Touros de Cascais, que já não existe, com uns jogos muito engraçados, em que nós introduzimos uma figura cómica, na altura que foi o Hermano José, e os jogos foram... Era a tourada. Portanto, com provas muito complicadas e provas bastante duras, mas Portugal venceu. E nós tivemos um recorde de vencer os festivais. E era isso que criava um bocadinho de frisson com as pessoas. Sim, sim. Era a parte desportiva. E Portugal era força Portugal, força Portugal. E nós vencíamos, tínhamos ótimas equipas. Haveria a hipótese agora dos jogos voltarem? As pessoas iam aderir? É assim, meu amigo. A UER, que é a União Europeia de Radiodifusão, resolveu propor aos países que tinham estado nos Jogos Sem Fronteiras uma reiniciação. Houve 3 ou 4 respostas de alguns países. Portugal disse que não, com muita pena minha. Não é que eu fosse apresentar, obviamente, porque isto teria de dar lugar a novas pessoas. Quando muito eu poderia ser conselheiro ou dizer como é que eu fazia, mas nada. Portanto, eu estou a falar sem interesse nenhum. Mas Portugal disse que não, e eu tive pena porque eu acho que os Jogos Sem Fronteiras ainda hoje seriam um entretenimento que iria quebrar um bocadinho a linha de entretenimento que nós temos, que são aquelas casas dos Big Brothers e da Voices e pronto. O The Voice e olha quem canta, são programas interessantes, mas falta-lhe a composição dos Jogos Sem Fronteiras, porque era muito abrangente e fazia com que as famílias todas ficassem a ver. Exatamente, e juntamente com o Festival da Canção eram os dois programas da televisão, realmente, que eu tive o prazer de estar ligado.